Vamos falar hoje, já que nós falamos sobre passado, o pequeno histórico da legislação trabalhista, falamos inclusive da carteira profissional do trabalhador e do contrato de trabalho, inclusive do registro do livro de registro de empregado. Vamos falar hoje do contrato de trabalho. Bom, inicialmente vamos conceituar o que é contrato de trabalho. É um acordo de vontade entre empregado e empregador. O que é que pode constar no contrato de trabalho? Do lado do empregador, o nome do empregador, o endereço do empregador, o CNPJ do empregador, o seu principal objetivo, o seu ramo de negócio. Isso é do empregador. Da parte do empregado, o nome do empregado, endereço do empregado, data de nascimento, número da carteira de identidade, do CPF. E mais a função do empregado da empresa e a sua remuneração e de que forma será pago a remuneração. Esses dados devem constar na carteira do empregado e devem constar no livro de registro de empregado. E, consequentemente, ambos assinam o contrato de trabalho. O contrato de trabalho a gente pode calcular com duas formas. Contrato de trabalho por tempo determinado ou por tempo indeterminado. No contexto do contrato de trabalho por tempo determinado, nós temos lá o contrato de experiência, que não deixa de ser um contrato por tempo determinado. O contrato de experiência só pode ser celebrado até 90 dias, que também é a mesma quantidade de dias que pode ser o contrato de trabalho por tempo determinado. Então, a gente deve entender de contrato por tempo determinado é um contrato de experiência, é a mesma coisa. Bom, alguns até tinham um pensamento, até algumas empresas, empresários, de que o empregado no período experimental, ou seja, no período que ele está no contrato de experiência, não havia necessidade de fazer o registro na sua carteira de trabalho e não pagar as contribuições sociais e as obrigações sociais do trabalhador. Isso é errado. No momento em que o empregado entra na empresa, ele tem que assinar sua carteira, e isso quer dizer, a carteira do trabalhador deve estar anotado todos os dados, e mais ainda, o empregador não pode ficar com a carteira do trabalhador por mais de 48 horas. Mesmo porque a carteira de trabalho é um documento muito importante para o trabalhador. Ele, inclusive, deve estar no bolso do trabalhador, na sua bolsa, na sua carteira, na sua pasta, porque é um trabalho que mostra que ele é trabalhador. Primeiro pode ser até um encontro do policial, né, fazer uma vistoria. Então, se eu sou trabalhador, aqui minha carteira de trabalho mostra que ele não é nenhum bandido que tem sua carteira de trabalho. Esse é o ponto principal, que a carteira de trabalho deve estar na mão do trabalhador. O contrato de trabalho só pode ser feito até 90 dias. Trabalho determinado, como também o contrato de trabalho experimental. O que é que acontece? O contrato de trabalho por tempo determinado pode ser feito 30 dias, renovado para 60 e renovado para 90. Ou pode ser feito de 60 dias e renovado para 90, e pode ser feito também diretamente para 90 dias. Na hora em que o empregador não convida o empregado para a sua renovação, ele fez um contrato de trabalho de 30 dias e não convocou o trabalho para a sua renovação. O que significa? Que a partir desta data, o trabalhador está com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Porque a empresa não precisa avisar que o trabalho terminou, que está lá determinado, 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Tanto no contrato de experiência como no contrato normal de trabalho por tempo determinado. O que acontece com o empregador? O empregador tem que cumprir fielmente aquele contrato que ele estabeleceu com o empregado. Se ele celebrou um contrato de 60 dias com o empregado,
E depois ele resolve demitir o empregado com 30. O que é que ele determina? Que ele deve pagar ao empregado 50% dos dias restantes. Ora, se o contrato de trabalho foi 60 dias e só cumpriu 30, falta 30. Então, como a lei determina que ele é obrigado a pagar 50%, ele está obrigado a pagar os 15 dias do empregado. Isso é a sanção do empregador. Se o empregado, por exemplo, for contratado por 90 dias e só cumpriu 30, a empresa vai ter que pagar 30 dias, porque é metade de 60%, 50%. E assim é que funciona o contrato assim que funciona o contrato de trabalho por tempo determinado. Por tempo indeterminado, a gente já sabe, o contrato pode ser feito normalmente indevidamente. Se não estabeleceu no contrato se é por 60, 30, 60, 90 dias, isso significa que o contrato de trabalho é por tempo indeterminado. Isso é o que nós podemos chamar de contrato de trabalho. Mais alguns esclarecimentos, que isso pode ficar em aberto para perguntas futuramente. Por hoje é só. Amanhã tem mais.